Amém? Meus queridos, essa é uma palavra de choque. A gente precisa entender que Deus quer nos trazer algo. Eu queria, antes da gente ir para o tema, ler em capítulo 6 de Juízes. Capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e se sentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar. E abre um parênteses bem grande, porque trigo se malha na eira, né? Não no lagar. Vamos entender o porquê disso. Para opor a salva dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. O Senhor está com você, homem valente. Pá, termina o versículo. O Senhor está contigo, homem valente. O que nós precisamos fazer quando recebemos uma palavra de Deus? Precisamos reagir. Amém? Então esse é o tema da mensagem de hoje. Reaja. Alex, quantos tem uma palavra de Deus? Quantos que leram a Bíblia hoje e de repente você falou, cara, isso aqui é para mim? Amém? Então reaja. Quantos estiveram no culto e a palavra falou contigo? Você conseguiu absorver algumas pérolas e algumas lições aplicáveis para a sua vida? Amém? Então reaja. Essa é a questão. Qual que é a diferença entre aqueles que conseguem alcançar uma dimensão poderosa em Deus e outros não? Reação. O que você faz diante daquilo que Deus fala para você? Porque Deus fala muitas coisas para muitas pessoas. Apenas aqueles que reagem diante disso é que obterão o resultado cujo propósito daquela palavra foi falada. Quando a gente vê aqui, Gideão estava passando... Gideão não é somente Gideão. Todo o povo de Deus estava passando por uma crise. E eu creio que você já conhece a história de Gideões e os 300. Não é o 300 de Esparta. 300 de Deus, de Esparta é massa, mas de Gideão é mais massa ainda. Por quê? Porque os midianitas estavam roubando tudo que o povo de Israel estava plantando. Então eles tinham um trabalho de plantar. E quem já trabalhou na roça sabe que é um trabalho, é um trampo bem legal. Então, tinha todo o trabalho de plantar. E aí eles colhiam. Parte do que eles colhiam já era roubado no dia da colheita. E a outra parte era roubado quando estava sendo guardado. Ou seja, quando rouba a colheita de um povo que vive de colheita, o que eles têm para comer? Nada. Como nós entendemos que na época, tudo aquilo que eles compravam era ou através de grana ou através de troca, mas se eles tiveram a sua colheita roubada, então o que eles tinham para comprar? O que eles tinham para trocar? Nós sabemos que também Israel sempre foi uma nação que lutou contra as outras nações, então ela precisava de repente ter algum poder bélico, amém? Só que aqueles que não tinham dinheiro, porque não tiveram como usufruir da sua colheita, qual o poder bélico eles teriam? Quantas armas eles conseguiriam comprar? Na verdade, quantos metais eles poderiam comprar para que o ferreiro pudesse fazer as armas, já que eles não tinham colheita? Então existe uma matemática básica aqui, né? Aquele que planta, colhe. Normal. Lei universal da semeadura. Mas aquele que tem a sua colheita roubada, tem alguma coisa? Não, exceto Gideão. Por quê? Porque Deus nos deu uma criatividade muito grande. E a gente encontra um jovem aqui que ele falou, na minha casa ninguém vai botar a mão. Homem, para ser marido da minha filha. Pena que já era casado e já morreu. Como que você se coloca diante da sua família vai dizer muito a respeito do seu caráter. Esse cara falou, não, sustento da minha família, neca de Catibiriba. Como os caras vão procurar? Ou no silo, eu não sei se eles tinham um silo, mas tinha um lugar que armazenava. Ou eles vão já direto na roça, lá quando os caras já estão colhendo. Ou eles vão na eira, que é o lugar que malha trigo. Mas como não é época de uvas, eles não vão procurar no lagar. Então, onde é que eu vou malhar o trigo? No lagar? Porque eles não vão procurar lá no lagar. Olha a criatividade de Gideão em meio à crise. Nós não estamos passando uma crise terrível, mas se a gente for olhar o preço da gasolina, o preço dos alimentos, você vai com R$150, você não precisa nem pedir ajuda para empacotar as coisas que você compra. Você não volta com muita coisa para casa. Então,
No céu não há crise, mas nós estamos passando uma crise mais ou menos, um pouco mais do que uma marolinha, como disseram alguns anos atrás. O povo de Israel estava passando por uma crise terrível, terrível. Havia fome, famílias estavam perecendo, só que um homem decidiu se posicionar. Um homem decidiu se posicionar. Quando alguém se posiciona, ele se torna um parâmetro, querido. Quando alguém se posiciona, é impossível até que alguém faça. Muitas vezes a gente fala, eu não sei se eu consigo, se alguém conseguiu, então é possível, porque só é impossível até alguém ir lá e fazer. Era impossível eles vencerem os midianitas, mas a casa de Gideão não estava sendo assolada por eles. Então não era impossível. Deus, Ele ama pessoas que adoram desafiar os impossíveis. Nós estamos aqui em líderes, estamos aqui em pessoas que lideram o seu life group, mas também são pessoas que estão diante de pessoas, influenciando, sendo relevantes. A questão é, querido, como você lida diante das circunstâncias que não são nada favoráveis? Vamos falar aqui no contexto do life group, como você lida com a situação, a circunstância. Eu creio que faz tempo que eu não vejo isso, pelo menos não por foto, mas quando você tem um life group que está você, o convidado, e não está nem o anfitrião. Qual que é a sensação que existe em você? Que existe dentro de você diante disso? Acontece, isso eu já vi até o pastor falar que fez na cela sozinho, então isso acontece com o pastor, vai acontecer comigo. Ou você fala, Senhor, eu preciso entender o que eu preciso fazer diferente do que todo mundo está fazendo para ter um resultado diferente daquilo que eu tive até hoje. Como líderes de life group, muitas vezes a gente acha que a gente liga um botão e as coisas vão acontecer automaticamente. Só que muitas vezes seu life group pode se tornar, ou sua vida espiritual pode se tornar como um ventilador, que tem um rolamento muito bom, um ABEC 9, que está lá girando, está em movimento. Só que você tira ele da tomada, ele vai continuar por movimento muito tempo, e às vezes você acha que está em movimento, ele está conectado, mas na verdade ele só está esperando o tempo para parar de funcionar. Essa é a questão. Quando nós trabalhamos no automático, uma hora a luz desliga, querido. Uma hora o motor trava. Eu creio que Gideão, além de ser um cara estrategista, além de ser um cara criativo, ele era um cara temente a Deus. Qual que é a prova disso? Por que Deus falou com ele? Deus veio até ele e falou, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, ou valente. Só que Gideão, ele já vem, mas como está comigo? Olha o que está acontecendo. Mas olha como, diante de algo grandioso, limitou a visão de Gideão. Toda a nação estava passando fome, menos a família. Tudo estava caindo ao seu redor. E se a gente ir para o versículo 1 do mesmo capítulo 6 de Juízes, diz, e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Todo mundo fez mal o que era aos olhos do Senhor, menos Gideão. E o que aconteceu? Tudo começou a ruir em volta de Gideão, menos na casa de Gideão. Só que daí ele já não consegue crer muito naquilo que o próprio Deus disse. Só que nós já temos aqui a primeira reação. A reação de Gideão, que é a reação diante da crise. Essa é a primeira reação. Reação diante da crise. Antes mesmo de Deus falar com ele, ele teve uma reação. Ele não aceitou ter a sua casa passando fome, ele não aceitou que os midianitas viessem e roubassem o produto do seu trabalho, o fruto da sua colheita, o fruto do seu plantio. Ele não aceitou. Ele olhou para a crise e falou, eu não me conformo com a crise, eu vou agir de uma forma diferente. Essa é a primeira reação. Quando a crise vier até você, querido, você precisa tomar uma atitude, você precisa ter uma reação. E você pode ter a reação, ou, eu vou me deixar levar pela crise, porque eu tenho a síndrome do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, ou eu vou reagir contra a crise, e a crise não vai tocar na minha família. A crise não vai tocar no meu life group. A crise não vai tocar no meu discipulado, a crise não vai tocar na minha vida espiritual. Eu preciso entender que eu não vou dançar essa valsa com a crise. Ela vai ter que dançar essa valsa sem mim, sozinha. Sozinha. Então, qual é a primeira reação? Reação diante da crise. Por ele ter reagido diante da crise, Deus enviou o anjo para falar com ele.
Muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos ouvir Deus falar, nós queremos um direcionamento do alto, nós queremos um charabacanta vindo no nosso quarto, só que a gente não se posiciona diante das situações. Nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós não subimos o Sinai. Só pode ouvir a voz de Deus aquele que reage contra as circunstâncias que estão assolando todo mundo. Alex, mas todo mundo já está numa vibe de não igreja. Eu não sou todo mundo, como diz a minha mãe. Eu creio no poder de Deus, na igreja de Jesus Cristo, que são todas as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, mas eu creio na igreja local. Eu creio na força da igreja local. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a igreja local, querido. A entender que esse é o lugar que Deus nos escolheu para a gente ser família. Esse é o lugar para que seja colocado, ou ela seja feita como uma casa edificada, uma cidade edificada sobre as montanhas, que não se pode esconder. Sabemos que Deus não habita num templo de 4 paredes, mas você é o templo do Senhor. E quando você se une com outras pessoas, você se torna um corpo. E a força do corpo de Jesus vem sobre o corpo de Jesus, não sobre membros. Então nós precisamos entender que precisamos reagir diante de qualquer circunstância. A gente vai ver a gente já viu a apostasia da Europa, a gente está vendo algumas coisas que estão apostatando nos Estados Unidos, e essas coisas já pisaram no Brasil. Como você vai reagir diante disso? É a onda do momento, é o novo evangelho. Se alguém trouxer um novo evangelho, seja anátema. Segunda reação, não achar que é a última Coca-Cola do deserto, última traquina da Somália. Não achar que você é a solução, o ungido Messias esperado para o século 21. Quando Deus fala, o Senhor é contigo, guerreiro, poderoso guerreiro, ou homem valente, ele fala, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã, minha família é menos importante de Manassés, e eu sou o piá pançudo da minha família. Eu sou o caçula geralmente é o piá pançudo, né? Eu sou o caçula, no caso da minha família. Isso está em Juízes 6, versículo 15. Gideão respondeu, meu senhor, como livrarei... Gideão era guaratubano. Meu senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu sou menor na casa de meu pai. A minha família é a mais pobre do bairro. E da minha família eu sou o mais cabeção. Tipo, eu sou improvável dentro de uma casa improvável, dentro de uma tribo improvável. E Deus olha, vai nessa sua força. Pare de achar que as capacidades, ou as vocações, ou os dons naturais que você tem, não servem para nada. Pare de ficar se diminuindo, achando que aquilo que você faz não importa para ninguém. A gente às vezes tem essa tendência. Eu entendo humildade, mas a gente precisa tomar cuidado com uma falsa humildade. Que homem que fez o que esse cara fez? Ninguém. E você acha que é com base nisso que Deus ia destruir os midianitas? Não. Mas precisava existir um coração, e o coração tinha que ser parecido com o desse cara. Não estou falando para você se estribar no seu próprio conhecimento, mas eu estou falando para você parar de desvalorizar as qualidades que você tem. Elas podem ajudar muito você, o seu life group, se a vida de Deus estiver correndo através de você. O posicionamento de Gideão não valeria de nada se ele não cresce em Deus e não temesse ao Senhor. Ele cria em Deus, ele temia o Senhor. Só que o povo estava tão desviado que ele já nem ouvia mais as histórias dos seus pais falando das promessas e dos grandes feitos de Deus. Isso está versículo 13. Meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Porque o povo pecou, versículo 1. Simples. Só que ele não desistiu, ele não tinha pecado. Por isso que ele não estava entendendo. Que talvez ele estava achando que todo o povo não tinha pecado, mas se estava acontecendo aquilo ali com eles, é porque o povo tinha pecado. Só que quando Deus chega diante dele, falei, ei, homem de Deus, e aí, guerreiro? Ô guerreiro, vai nessa sua força, o que você está fazendo é certo, Deus é contigo. Se ele se achasse a última Coca-Cola do deserto, ele falou, louvado seja eu.
Aleluia. Quem me viu na prova e não me ajudou? Eu estava em busca de reconhecimento, até que enfim alguém me reconheceu nessa casa. Eu estava escondido, mas Deus mostrou-me entre os varões e fez o meu nome notório. Cara, ele chegou para o Senhor: eu sou o menor, eu nem o primogênito da minha casa eu sou, e eu sei que a bênção está sobre o primogênito. Eu sou o levador de marmita entre os meus irmãos. É a maneira que você reage, querido. Não é a sua beleza, a sua eloquência, a sua sabedoria, a forma que você mede biblicamente as coisas que acontecem, é a forma que você reage às promessas e à palavra de Deus sobre a sua vida. É isso que acontece, é isso que importa. Então, não achar que é a última Coca-Cola do deserto, não achar que você é o bambambam, o salvador do evangelho no século 21. Deus me levantou, abre lá em Isaías: eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. É uma verdade. Pelo que me ungiu a pregar as boas novas, liberdade dos cativos. Não é uma mentira, só que você não é o único. O primeiro foi Jesus, e Ele derramou esse poder. Se não fosse Ele derramando e declarando isso sobre a sua vida, te incumbindo nisso, o máximo que você ia fazer era falar baboseira. Com o Espírito Santo, às vezes a gente já dá nas traves, imagine sem. Então, queridos, a segunda forma é não achar que você é Coca-Cola do deserto. Sem mim o louvor não funciona. A adoração não depende nem de instrumento, quanto mais da gente, querido. Entendeu? Tipo, eu vou ser o cara que sabe, que vai mostrar como é que funciona um life group. Se não me engano foi o pastor Melvin Huber, que uma vez chegaram para ele e falaram que ele não sabia muito liderar a igreja, e a igreja estava forte, né? Ele abaixou a cabeça, não sei se ele se ajoelhou, porque eles disseram muito fazer isso. Se ajoelhou, falou para o pastor: me ensine, me ensine. Quando falam daquilo que a gente não sabe, a gente até concorda, mas quando falam daquilo que você sabe, qual que é a sua reação? Quando põe em xeque aquilo que você sabe fazer com expertise, como você se posiciona, como você reage? Rapaz, é porque você nunca me viu fazendo isso, por isso você está falando. Porque no dia que você me vir fazendo tal coisa, você vai ficar boquiaberto. Cara, eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Gideão falou: como eu posso libertar Israel? Minha casa é menor, eu sou menor. Deus olha para ele e fala: cara, eu estou com você. O que vai acontecer não é por causa de você, é por causa de mim. Só que você precisa manter esse coração. É esse coração. O que vai acontecer? Você vai derrotar todos os midianitas como eles fossem um só homem. Você está vendo essa renca toda que está vindo que roubar tudo de vocês, como se eles fossem um só homem. Você vai vencê-los. Agora imagine a confusão na cabeça de um cara que estava se imaginando menor, falar que venceria um exército como se fosse um só. Terceiro, disposto a se entregar sem reservas. Você está disposto a se entregar sem reservas? Olha o que ele fala no versículo 18: peço-te que não vá embora, até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito com uma arroba de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e caldo numa panela, trouxe para fora e ofereceu-os a ele sob uma grande árvore. Ele fez um banquete. O tempo era de fome, crise, escassez. Gideão não mediu. O nosso problema é que a gente fica medindo: Senhor, eu vou me entregar agora essa parte para o Senhor. Essa outra parte eu quero cuidar até que o Senhor me dê um sinal mais claro, daí depois eu entrego. Cara, Gideão falou: é o Senhor? Então o Senhor, espera um pouquinho aqui. Pegou. Sabe o que é um judeu preparar um cabrito para Deus? Se não for o único, é o melhor. A única forma de não ser o melhor é quando é o único, o que se torna melhor da mesma forma. É que nem alguém ganhar uma corrida que o cara ganha primeiro, quando as pessoas tinham uma. Mas quando existe uma fome assolando, e ele arriscando a sua própria vida e se escondendo dos midianitas,
é porque a fome no local, a crise no local estava forte. Mas ele chega diante de Deus e crê na palavra de Deus. Ele não se ensoberbece por ter sido escolhido por Deus, mas agora ele faz um passo. Qual que é essa terceira reação? Se entregar sem reservas. É a mesma coisa que ele pegasse tudo aquilo lá e falar: Senhor, tudo que eu tenho, perdão, Rony, tudo que eu tenho é teu. Eu trouxe e eu não vou mais usar, não é meu, isso não volta para minha casa. Faz o que quiser com isso. A minha família talvez comeria disso por muito tempo. Algumas outras famílias se beneficiariam disso por muito tempo, mas eu quero me entregar sem reservas. Tó, Senhor. Será que a gente consegue entender um nível de entrega desse? De um Deus que ele não ouvia mais falar, porque os seus pais se desviaram tanto de Deus que não tinham mais feitos bondosos do Senhor para contar. Lembra que eu te falei aquele dia? Que muito se ausenta, é esquecido. Uma história também, quando ela não é contada mais, também ela é esquecida. Só que existia no coração dele uma chama ardendo por Deus. E eu vou arriscar dizer que ele estava cuidando da família dele, como ele entendia que Deus estava cuidando dele. Você cuida do seu life group a maneira que você acha que Deus cuida da sua igreja? Você consegue ter um temor com as vidas que estão sob os seus cuidados, entendendo que talvez o parâmetro para isso seja o próprio Deus? João 10 fala, Jesus fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, alguém sabe o que é um mercenário? Que faz coisa em troca de dinheiro. Mão de obra contratada. O mercenário naquela época não era visto como alguém ruim. O pastor ia se ausentar, não tinha nenhum outro pastor na família, então ele contratava alguém para ficar no lugar dele. Normal. Então a Bíblia diz: o mercenário que não é pastor, ele é contratado. Ele é uma mão de obra, alguém que só faz alguém der em troca. O mercenário vira o lobo e foge, mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Qual dos dois nós somos? Os que fazem troca, ou esperando em troca alguma coisa pelo seu trabalho, ou que dá vida para que as ovelhas tenham continuidade. Quando Davi volta para casa, eu creio que esbaforido: pai, um urso, pai, quase pegou as ovelhas. Eu falei: filho, graças a Deus você está vivo, né? Você vale muito mais do que as ovelhas. Mas eu, pai, eu cuidei delas como se fossem minhas. Elas não são minhas, mas eu cuidei como se fosse. Davi não era um mercenário. Porque o mercenário não cuida das coisas como se fosse dele, porque ele vê vir o lobo, ele vê vir a crise, ele vê vir o desânimo e foge. O bom pastor, ele vê vir o lobo, ele vê vir a crise, ele vê vindo todas as circunstâncias e ele enfrenta, ele reage. Eu sei que Davi chegasse em casa um pouco lanhado: pai, perdemos duas, mas eu consegui afugentar o urso. Você acha que o pai dele ia falar alguma coisa contra? Eu falei: filho, eu te amo, cara. Não é o que você faz, é o que você é. Só que Davi, eu falei: eu quero expressar o que eu sou através do que eu faço. Se nós formos medidos que somos através daquilo que fazemos, o que vão dizer que somos? Mercenários ou bom pastor? Gideão, ele não é um mercenário. Deus viu um coração de um pastor em Gideão. Por isso que ele se entregou sem reservas. Ele entregou o melhor para Deus. Quarta reação: exercer sua influência, cheio do Espírito Santo. O que você sabe fazer de bem antes de conhecer Jesus precisa ser potencializado pelo Espírito Santo. O que você sabe fazer de bom antes de conhecer Jesus, que não fira princípios, é óbvio, ele pode ser ainda uma arma na sua mão, sim, mas só se for através do Espírito Santo. A gente estava falando na reunião que tudo que não provém de fé, ou tudo que não produz fé, é pecado, inclusive aquilo que Deus quer que você faça.
Se você não conseguir produzir fé nisso, você peca, até cumprindo o desejo de Deus. Como assim, Alex? Não é vontade de Deus? Tens tu fé nisso? Porque se não tiver fé, é impossível, inclusive, desenvolvendo qualquer papel aqui ou lá fora concernente ao reino. Então nós precisamos entender que nós precisamos gerar a nossa influência cheia do Espírito Santo. E você precisa crer muito que o Espírito Santo está contigo. Não precisa fazer força, mas você precisa crer. Porque senão a gente vai parar amanhã. Porque senão a gente vai achar que nós somos a Coca-Cola do deserto. Ou pior, vamos achar o outro lado, que não somos nada, ninguém, não temos nada a oferecer. Cristo em você, a esperança da glória. Isso basta. Qual é a influência que eu vou fazer? Deus te chamou com uma característica diferente, com um gosto musical diferente, com uma cor de pele diferente, com uma cor de olhos diferente, para um público específico. Eu tenho uma plena convicção disso. Eu sabia que existem alguns lugares que pessoas, por causa do tom de pele, não entram, principalmente nos lugares remotos. Quem que Deus vai chamar para entrar lá? Existia uma ilha, parecida com a de Alcatraz, que muitos escravos iam lá para morrer. Eles eram presos. Eram escravos políticos, né? Aqueles escravos que vão para um lugar e nunca mais voltam para sua casa, eles morrem lá. Aí alguns irmãos olharam aquilo lá e falaram, cara, eles não conhecem Jesus. Sabe o que eles fizeram? Eles venderam o valor deles, os escravos morávios, os moravianos. Venderam o valor deles, e com o valor deles eles pagaram a embarcação. Eles se venderam como escravo, para pregar aos escravos. Eles exerceram a sua influência, cheio do Espírito Santo, e isso lhe custou tudo. A história diz que eles se despediam com um misto de tristeza, porque nunca mais iriam vê-los, porque quem entrasse naquela embarcação para aquela ilha nunca mais voltava, mas com alegria, porque eles estavam cumprindo o chamado de Deus. A sua influência, ela vai ser exercida, pode até sendo usado um pouco das suas habilidades, mas conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus. Nós cremos numa igreja forte. O pastor pregou sobre a igreja da cidade, e uma das características dela é uma igreja forte. Só que uma igreja forte, ela vai ser forte lá fora quando ela exerce a sua influência cheia do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós queremos exercer a nossa influência dentro daquilo que nós conhecemos. Não tem muita coisa errada nisso, mas desde que isso esteja totalmente regado com o óleo do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo. A ponto das pessoas falarem, cara, as palavras que você fala não são palavras comuns, são palavras de vida. Talvez você seja o mais rejeitado na sua empresa, mas eu te garanto que se você exercer a sua influência, um dia eles vão procurar um conselho. Sabe quem vai procurar um conselho? Naqueles que exercem a sua influência cheia do Espírito Santo. Não aqueles que andam no molejo de uma vida cristã fútil, mas aqueles que não se deixam ser saqueados pelos midianitas. Você tem uma decisão hoje, e você precisa ter uma reação diante dessa decisão. E qual a influência de Gideão? O povo estava com fome? Sim ou não? O povo tinha arma? O povo tinha um porte físico legal com fome? O povo tinha dinheiro? Pessoal, o povo é só aquilo lá, vocês estão bem alimentados, então, né? O povo tinha dinheiro? Mas Deus deu uma visão para Gideão. Jesus. E Gideão, aquela visão é confirmada, novelo seco, né, em volta molhado, depois em volta seco, novelo molhado, e mandou lá para o acampamento dos midianitas. Ouviu um cara que ouviu um sonho e falou, não, está tudo certo. Beleza, agora ele sabe o que tem que fazer, amém? Essa é a reação, é a penúltima, falta a última ainda. Mas essa aqui é a reação mais top. Ele então vai convocar um povo. O povo estava bem alimentado? O povo tinha arma? Tinha dinheiro? Porte físico? Então ele fala, galera, é o seguinte, todos nós vamos sair na porrada com os midianitas, nós vamos enfrentar esses caras, o que eles pensam que são? Para vir aqui roubar nosso colheita. Nós vamos sair na guerra com eles.
Cara, isso é suicídio coletivo? Eles olharam para Gideão, foi o sol, acabou com os restos de miolho que esse cara tinha. Cara, olha para nós. Chassi de frango. Os caras estão comendo a nossa comida. Mas ele exerceu a sua influência. Que influência ele tinha? Não sei. Ele não era o primogênito. A casa dele não era a casa melhor, mas ele tinha um posicionamento. Ele não se corrompeu. A ponto de, numa situação dessa aqui, somente 32 mil homens comparecerem a uma convocação no meio de uma crise terrível. Um piá conseguiu convocar 32 mil homens para guerrear num tempo de fome. Que influência é essa, cara? Muitas vezes nós convocamos as pessoas, elas não vêm, é porque talvez elas não vejam o posicionamento diante daquilo que nós estamos convocando. Nós convocamos muitas vezes as pessoas para fazerem, às vezes, aquilo que nem nós estamos fazendo. Ele falou: ei, o Senhor é conosco nessa guerra. Eu falei: cara, uma coisa que eu nunca vi esse cara fazendo foi se desviar dos caminhos de Deus. Se ele está dizendo que o Senhor é nessa guerra, é porque o Senhor disse para ele alguma coisa. Eles viram o anjo. Eu vou dar uma dica para você. O povo, os 32 mil viram o anjo debaixo lá do carvalho, viram o novelo seco, viram o novelo molhado, mas eles viram Gideão. Eles viram um líder. Eles viram alguém que se posicionou, alguém que tinha uma visão. Provérbios diz que sem visão o povo acaba se perdendo. Agora ele pega uma visão de algo que ia acontecer. Ele tira o retrato dessa visão, porque o povo não pode ver a visão, não conseguia ver a visão. Então o que é você apaixonar um povo pela visão? É quando você tira um retrato dela e mostra para o povo, eles brilham os olhos. Sabe por que muitas vezes a gente põe data na multiplicação? Porque só a gente vê ela. Você não é líder sozinho, você tem um life group lá sedento para multiplicar junto com você. Faça essa visão ficar diante dos olhos deles. Talvez eles não consigam enxergar a multiplicação, mas eles enxergam você. E se eles conseguirem enxergar você, eles vão falar: cara, eu não estou conseguindo enxergar exatamente para onde ele está olhando, mas ele bateu um retrato lá da frente e trouxe para mim, brilhou meus olhos. Quando eles estavam tomando, daí de 32 ficou 22, acho que foi 10 mil a primeira rapada. Daí Deus falou: é muita gente ainda, eu preciso ser glorificado no meio desse povo incrédulo. E eles vão dizer que é a força deles. Não tem força nenhuma, estão tudo raquítico, mas vão dizer ainda que é por causa do número. Faz um teste. Qual que é o teste? Manda para o ribeiro, manda beber água. A maioria bebeu água, mergulharam. Falou: vocês podem voltar para casa. Então foi dado baixo. Ficou 300. E os 300, sabe como que eles tomaram água? A Bíblia não diz para onde eles estavam olhando, mas eu creio muito que eles estavam olhando para um lugar, para Gideão, porque eles foram convocados por eles. Quem que daria as ordens de comando? Gideão. Ei, muitas vezes as pessoas que nós estamos conduzindo, boca seca, não estão olhando para a gente, porque nós não estamos olhando para aqueles que nos conduzem. Muitas vezes as pessoas não atendem a nossa convocação, porque nós não estamos atendendo aqueles que estão nos convocando. Porque eu não sei se você sabe, somos todos filhos, mas a igreja de Cristo na terra, ela é estabelecida sob liderança. Isso não muda quem somos em Deus. Você não é mais porque você é um líder. Pelo contrário, você é servo. Você é mais servo, você é mais requerido, é mais cobrado. Credo Alex, cobrado, tem cobrança na Bíblia. E é sob liderança. A quem é dado muito mais será cobrado. Ser líder requer mais de você. Requer uma entrega total. Só que olha o que ele fez. Com 300, com fome, 300 não, com fome, com crise, ele conseguiu
influenciar 32 mil. Nós temos comida, dinheiro, pelo menos mais que eles tinham, a gente tem. A gente tem meios de comunicação. Por que nós não conseguimos influenciar? Por que a nossa relevância parece que às vezes é meio travada? Por que a dele não foi travada? Porque daqui para cá estava livre. Então daqui para cá vai ser livre. Muitas vezes a gente quer exercer uma relevância aqui, mas não queremos que alguém seja relevante sobre as nossas vidas. Gideão foi um cara sujeito. Tempo de crise, 32 mil se apresentaram. 300 aguardavam uma voz de comando. E quinto, se coloque de pé, por gentileza. Confia totalmente. Numa oração que a gente estava fazendo na live de oração, Deus colocou algo no meu coração. Quando a gente deixa de confiar em Deus, a gente basta confiar em alguma coisa. Sempre alguma coisa vai se colocar no lugar de Deus na vida de alguém. Quando a gente deixa de confiar em Deus e confia em alguma coisa, nós também não transicionamos somente a nossa confiança, mas nós transicionamos também a nossa adoração. Então, quando nós não conseguimos confiar plenamente, totalmente em Deus, nós não conseguimos também adorá-lo plenamente, totalmente. Porque ninguém adora em quem nem confia. Só que Gideão confiou totalmente. E o resultado foram 300 homens que não olharam para si mesmo, que não lutaram por si mesmo, mas que lutaram por Deus e por aquele que os convocou. Quem convocou eles? Um líder, um homem, o menor, de uma casa que não era relevante. Ele não era o primogênito. Eles lutaram por ele. Lutaram por Deus e lutaram por ele. Alex, onde isso está? Capítulo 7, versículo 20. E eu preciso ler isso aqui mesmo. Assim as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os vasos ou os cântaros. Seguraram a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Outras versões diziam que eles gritavam: por Deus e por Gideão. Por Deus e por Gideão. A adoração era Gideão? Não, a adoração era Deus. Quem fez com que eles ganhassem a guerra era Gideão? Não, era Deus. Mas Deus precisou que um homem reagisse à voz dele. Deus fez com que uma pessoa se levantasse e dissesse: eu assumo colocar a mão nesse arado meio louco, porque a matemática não bate, mas no reino aquele que perde ganha. Eles foram com cântaros ou vasos, com tochas e com trombetas. Colocaram as tochas dentro dos vasos e na hora que começaram a gritar por Deus e por Gideão, eles quebraram os vasos. Aqui o vaso é você, querido. A luz, a chama, só vai brilhar para confundir o inimigo quando você for quebrado. Quando a gente entender que Deus levanta um homem, comedor de feijão, que decidiu ser uma voz, quando todos eram apenas um eco. Nós não estamos aqui para adorar homens e jamais faremos isso. Mas os caras honraram a vida de um homem que decidiu viver algo extraordinário em Deus. Meus queridos, isso é muito importante. Nós estamos vivendo um momento na igreja de um crescimento muito assustador até, posso dizer assim. E se existe uma coisa que vai nos permanecer sendo é quando nós entendermos que Deus levantou um homem. Deus nos deu uma liderança. Deus nos deu. Tudo que acontece é através de Deus. Que ousou fazer o que ninguém mais estava fazendo. Resultado, nós estamos colhendo o que muitos desejariam colher. Nós devemos adorar
esse alguém? Não, nós devemos adorar a Deus. Mas nós devemos entender, de todos esses 5 pontos, essas 5 reações, todas as 4 eram referentes a Deus. Mas uma delas está ligada a ser um com alguém. Eu não estou falando, às vezes a gente fala em honra e a gente fala em presentes. Então devo honrar meu líder com um presente. Se você quiser e puder, glória a Deus. Mas sabe a melhor e a maior honra que um líder pode ganhar, querido? Quando você decide ser um com Ele. Quando você decide ser um com Ele. Nós estamos diante de um desafio muito agradável, que é ganhar essa cidade. É desafiador, mas é agradável. Por quê? Porque nós estamos vendo famílias sendo transformadas. Nós estamos vendo vidas sendo mudadas. Só que eles não podem chegar aqui e encontrar cada um correndo para um lado. Eles não podem chegar aqui. E quando eu falo aqui, eu não falo exatamente, pastor, de quando eles olham para a igreja de Jesus nessa cidade, eles precisam ver um povo que tem uma qualidade que há 2000 anos já existia. O mesmo parecer e o mesmo proceder. Precisamos ser um. Nós somos um. Deus deu uma visão para o homem que convoca dessa casa. Quando eu entrei nessa igreja, eu entendi que eu preciso também caminhar alinhado à visão que é estabelecida nesse lugar. Alex, você não teria visões? Poderia ter, mas eu escolhi a caminhar ao lado de alguém que já recebeu uma visão. Muitas vezes eu não consigo enxergar exatamente o que o pastor Michel enxerga, mas eu enxergo o pastor Michel, e eu sei que ele está olhando para o lugar que Deus estabeleceu para que ele olhasse. O clamor que eu faço para você essa noite não é dê presentes ao seu pastor ou à sua liderança. Temos vários líderes aqui. Não somente isso, eu já creio que você faz. O meu clamor é: vamos ser um. Vamos ser um. Sabe o que destruiu a igreja na Europa, nos Estados Unidos? Que eles deixaram de ser um. Cada um quis valorizar muito mais o que via do que ele entendia, o que o seu líder via. Se isso acontecesse aqui, queridos, eles não teriam ganho coisa nenhuma, e Gideão teria sido até descoberto, estava passando fome até hoje, se estivesse vivo. A questão é: podemos ser um? Podemos. Alex, eu tenho que pensar exatamente 100% igual. É impossível isso acontecer. Mas no meu coração está alcançar essa cidade. Por quê? Porque é a visão que Deus deu ao meu pastor. O ser um envolve entender que Deus é soberano e que na sua perfeita soberania e vontade Ele escolheu um povo, você, para exercer sua influência nessa cidade. Só que sozinho você não consegue. É impossível. Nós somos a família de Deus, amém? Ninguém já viu família de uma pessoa só? Querem dizer que existe, mas não existe. Não existe família de uma pessoa só. Enganche um no outro, por gentileza. Alex, e Covid, até parece que a gente não fica pegando a mão, dando um abraço. Chega aí, Diego, eu e você vamos fazer. O Diego quer ser um comigo, mas eu quero ir para lá. Diego, você quer ir para onde? Então, beleza. Quando a gente é um, tem como ir em direção diferente, cara. A gente é um. Agora, se eu sou um com ele, eu quero ir para lá, mas você quer ir para lá, mas eu sou um contigo. Vínculo. E o vínculo da perfeição é o amor, cara. Essa é a cereja do bolo. Nós não lutamos por causa de um homem. Nós lutamos por causa de Jesus, do seu evangelho. Mas ele levantou um homem para dizer uma direção que nós precisamos ir. Alex, eu não obedeço a homens. Rasgue a sua Bíblia.
Aline, eu quero que você puxe todos eles para o teu lado esquerdo, mas eles querem ir para o lado direito. Pode tentar. Tá doendo o seu braço? Tá começando a doer, né? O que vai acontecer? Você vai ter que soltar. Então vai. Eles não querem ir, então vai sozinho. Você é um corpo agora? Não, você é um membro fora do corpo. Você é família? Não, você é uma pessoa. Deus fez o órfão habitar em família. Nós juntos vamos derrotar os midianitas. Nós juntos vamos caminhar para o alvo. Nós juntos vamos estabelecer aquilo que Deus deseja fazer nessa cidade. O pastor não vai fazer sozinho. Nós que somos discípulos do pastor, nós não vamos fazer sozinhos. Eu quero dizer que precisamos de você, mas precisamos que você seja um com a gente. Você topa? Você quer? Você entende? Então, nesse poder da unidade, eu preciso dizer para você o que Deus disse para um povo que estava unido, fazendo algo errado. Nós estamos unidos, fazendo algo certo. Deus disse: nada lhes impedirá, porque eles são um. Você entende isso, querido? Agora você pode só soltar, para o seu bombeiro chegar. Nós estamos tudo grudado e grudento. Feche seus olhos, vamos terminar esse culto.